Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai discutir essa situação, né, dos crimes que está ligado à violência sexual contra as mulheres. Eu acho que a gente precisa discutir isso, e não só discutir isso, né, a gente passar essa visão acadêmica que tem esse sentido, esse condão, mas também buscar um entendimento do que significa ser mulher no Brasil, né, ser mulher na América Latina, ser mulher numa sociedade tão patriarcal, né, tão machista como a gente vive hoje, sempre, né, desde sempre. E a gente tem evoluído aí, dando passos lentos, no sentido de igualar, né, os direitos. E Foucault já fala, toda vez que você tenta igualar alguma situação, você de fato está concordando que existe alguma coisa maior do que aquilo que você é. Então sejam todos muito bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo. É sempre um prazer estar aqui fazendo Cultura Geral. Hoje a gente recebendo aqui a Micaela, depois de vários ensaios, né, Micaela? Ô, Micaela, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Agradeço pelo convite. Gente que é estudante de Direito, né? Sim. E você que tem uma linha de pesquisa, acho interessantíssima, com relação a essa coisa da dignidade sexual da mulher. Eu acho que isso a gente precisa debater, não só como estudante de Direito, mas também como sociedade, né? Sim. Quais são os fatores que nos levam a não reconhecer determinados tipos de crime, ou às vezes reconhecer, ou ter na lei e não aplicar, Sim, ou conviver com tudo isso, né? Então, existe um emaranhado de perguntas, um emaranhado de dúvidas, né, que a gente precisa ir ao longo do tempo, ir conversando e debatendo, que eu acho que a grande vitória é ter esse espaço aberto para a gente poder fazer esse debate claro, democrático, né? Realmente. Eu já peço de antemão desculpas a todos, porque eu não tenho o dom da oratória como o Betão aqui, o nosso amigo. Enfim, quando eu escolhi o tema de divergir, ou até mesmo de conversar um pouco com essa questão da dignidade sexual, da liberdade sexual, eu me propus a fazê-lo pelo motivo de eu ser mulher. Basicamente é isso. Me despertou, sim, é claro que todos os dias no nosso cotidiano a gente vê inúmeras agressões contra as mulheres, a gente vê o quanto a mulher, para se adentrar no mercado de trabalho, ela tem que realmente sofrer, ou até mesmo dentro de casa há agressões contra as mulheres, violência sexual, ou qualquer outro tipo de violência, até mesmo dentro do mercado de trabalho, né, que a gente conhece como assédio hoje, enfim. Várias perguntas surgem, sim, como o Betão havia dito, em relação à questão de violência. É um assunto que, de fato, já vem sendo discutido há anos. As pessoas acreditam que a violência vem reduzindo porque as mulheres vêm ganhando cada vez mais um espaço na sociedade, mas esse espaço vem literalmente sendo conquistado de forma gradativa, mas não reduz a violência que a mulher está sofrendo, não só a violência física, mas a violência moral, a coação, enfim, todos esses tipos de violência. Quando eu escolhi trabalhar também com esse tema, eu me preocupei em ver questões de índice, porque análises psicológicas, análises geográficas, e me preocupar em saber como que isso está sendo tratado no país. Existem alguns órgãos específicos da saúde, da segurança, inclusive também da economia, que trabalha com qualificação de crimes, os tipos de crimes que o Brasil vem cada vez mais se trazendo à tona pra gente, na verdade. Vem tipificando mesmo. Isso, exatamente. Vem tipificando e vem mostrando que a ocorrência está cada vez maior, para qual número de para que tipo de pessoa, como que esses crimes ocorrem. Por exemplo, a gente tem uma demonstração até recente, 2018,
do IPSEA, se eu não me engano, posso estar falando o órgão de forma errônea, mas ele fala que 30% dos crimes cometidos contra a dignidade sexual são cometidos por familiares. Então você já vê que é um número absurdo, porque são 30% de pessoas que estão dentro de casa, ou seja, num lugar que você acredita ser um lugar confortável, um lugar seguro, um lugar onde você acredita estar protegido, e você está sofrendo uma violação da sua dignidade sexual. A maioria dos crimes contra a dignidade sexual pode não parecer surpresa, é cometido, por exemplo, contra mulheres e mulheres negras, o que também demonstra que há ainda resquícios de preconceito, algumas síndromes que a gente conhece como síndromes de Singleton-Senzala. Eu não sei se eu posso estar falando isso também porque eu não tenho qualidade técnica para isso. Pessoas que trabalham em casa de família, mulheres negras que trabalham em casa de família, por exemplo. Que é histórico isso, né? Exatamente. Há também um aumento muito grande de crimes contra a dignidade sexual que estão sofrendo, que crianças estão sofrendo dentro de casa, e crianças do sexo masculino. Porque, em regra, a gente associa o crime de dignidade sexual sempre com a vítima do sexo feminino. Mas as vítimas do sexo masculino realmente têm sofrido, inúmeras violações também dentro de casa. Os índices maiores são dos sexos femininos, obviamente, mas do sexo masculino também vem crescendo, 17% no último ano. Isso são constatações de órgãos governamentais, eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. Outra coisa também que a gente vem trazendo de informação nova é que, além desses crimes estarem ocorrendo em locais onde a gente acredita de fato ser um local mais seguro, as pessoas estão levando isso ao conhecimento do judiciário, das polícias, dos policiais, na verdade, mas que quase 90% dos crimes contra a dignidade sexual ainda não chegaram ao poder público para que seja tomado algum tipo de providência, algum tipo de segurança, medida de segurança, enfim. Então, é alarmante, porque a gente já tem índices altíssimos, mais de 50 mil pessoas sofrem anualmente algum tipo de violação contra a sua liberdade sexual, e a gente sabe hoje que 90% não é denunciado. Então, imagina a quantidade de atos que são diariamente praticados contra pessoas que realmente se encontram numa situação de vulnerabilidade e que não se manifesta, e que não realmente denuncia, não leva isso ao conhecimento do poder público para se proteger. Ô, Micaela, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem incidência em classes sociais nesses índices? Assim, Sim. se é numa faixa mais economicamente vulnerável, não é tudo misturado? Como é que a gente pode entender isso? Em recente pesquisa, falaram basicamente que houve crescência, realmente cresceu o índice de violência, contudo não foi uniforme em toda a região, ou seja, não foi uniforme em todo o território nacional. Porque na região sudeste e centro-oeste, o índice permaneceu de certa forma quase que instável. Já nas outras regiões, os índices realmente aumentaram muito, aumentaram assim, de forma gradativa, a violência ficou ainda maior, e as pessoas têm visto, na verdade, os órgãos governamentais, na tentativa de ter esses índices, têm visto que regiões tipo Nordeste, apesar de não acontecer a denúncia, os índices de violência são muito altos, que regiões centro-leste também, o índice de violência realmente vive sendo crescente. Então, a gente percebe que, apesar da região sudeste, que é uma das regiões mais ricas desse país, está tendenciosa a manter o índice equilibrado, e eu não entendo por que a gente acha isso bom, porque deveria não ocorrer nenhum tipo de violência contra a dignidade sexual, e até mesmo a região também centro-oeste, as demais, a crescência é permanente, os índices são altíssimos, passam de 10% anualmente, porque essas pesquisas são feitas, por exemplo, em prazos de lapso temporal de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, porque os órgãos não conseguem fazer com tanta rapidez. E essa última pesquisa de 2018 ainda é do ano de 2012.
Então a gente vê que são Ainda 7 tem dados ainda anos, pra vir. exatamente, são 7 anos que se passaram, e pelo que a gente tem assistido em televisão, pelo aquilo que a gente tem lido em jornais, até mesmo pelas redes sociais, você consegue ver que está tendencioso a ainda mais crescer, entendeu? Pelo estímulo, por exemplo, governamental, a gente trabalha com isso também, com algumas questões de gerência, enfim. O que te levou a escolher esse tema? Na verdade, estar nessa condição, na verdade, ser mulher, e não é só estar nessa condição, porque seria ridículo falar sobre isso, me fez pensar no que eu quero para minha sociedade, no que eu quero para as mulheres, no que eu quero para as pessoas da minha família, no que eu quero para as pessoas com quem eu convivo e até mesmo para as pessoas com quem eu não convivo. Ser mulher não é fácil. Mesmo ser mulher no século XXI, mesmo ser mulher em 2019, não é fácil. Para você chegar no mercado de trabalho já é muito competitivo, mas não é só uma competitividade ligada à sua capacidade, à meritocracia, também está ligada à sua condição, ao seu gênero. Mais do que isso também eu trabalho com a seguinte perspectiva: eu não quero que façam com os outros o que, né, não quero que façam com as outras pessoas o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então me preocupa mesmo que as mulheres ainda estejam vulneráveis dessa forma, e que isso seja uma prática recorrente. Como é que em um país onde a gente realmente tem índices de crescimento de PIB, apesar de ficar muito estável, a gente vem evoluindo e a gente continua cometendo crimes, atrocidades tão grandes como essa? Então eu tento trabalhar com essa perspectiva de ver qual é a situação da mulher, qual a situação atual da mulher no mercado de trabalho, na vida privada, enfim, para tentar ver no que eu posso ajudar. E trabalhar com esse índice de violência, inclusive agora a gente está trabalhando sobre uma outra ótica, que não é a ótica da punibilidade, que é a do direito penal, de punir a prática, com a ótica de recuperar a mulher, ou recuperar aquela pessoa, mulher ou homem, ou pessoas de LGBT, enfim, recuperar as pessoas que sofreram crimes contra a dignidade sexual. Crimes que também vão muito mais da dignidade sexual ligada a atos libidinosos, mas também coações morais que são praticamente feitas todos os dias. E uma forma, eu encontrei isso também em uma nova orientação da ministra Carmen Lúcia, que é uma das pessoas que eu me espelho muito, de realmente buscar essa nova ótica, que é a ótica da recuperação. Se existem tantos dados que demonstram que é crescente a violência, como que a gente vai buscar recuperar as pessoas que estão sofrendo essa violência? E não como a gente vai punir. A gente está deixando o Estado fazer o papel do Estado, que é punir. Mas agora também dentro do Estado e até mesmo como um cidadão, como que a gente vai recuperar aquelas pessoas que sofreram? Porque no direito penal muito mais se preocupa em punir o autor do que recuperar a vítima, entende? Então, assim, a busca tá mais ou menos nesse sentido, de como que a gente vai conseguir recuperar as vítimas que sofreram algum tipo de lesão à dignidade sexual, à liberdade sexual. O que é ser mulher numa sociedade como a nossa? Como eu havia lhe dito, é um obstáculo diário, mas é algo incrível. Se eu pudesse escolher, se eu ainda acreditasse nessas questões de reencarnação ou vida próxima, eu escolheria voltar a ser mulher. É difícil, é sim difícil, é difícil adentrarmos no mercado de trabalho, mesmo que a gente tenha as mesmas competências, mesmas qualidades que um homem. É difícil a gente, por exemplo, sair na rua, igual vocês, tem muito mais facilidade, as pessoas acham que isso é insignificante, que isso não ocorre mais, mas os homens têm sim mais facilidade de se locomover, de interagir, de ter relações com outras pessoas, e a gente fica literalmente presa a alguns dogmas familiares, a alguns dogmas religiosos, realmente a não ter condição de nos locomover com tanta facilidade, pelos riscos, por exemplo, que a sociedade demonstra que vai realmente ocorrer conosco ao sair na rua de noite, ao pegar um Uber. Tem a ver com a dignidade sexual. Sim, muito, porque eu, por exemplo, tenho uma conduta minha, particular. Não pego o Uber depois de meia-noite. Por que eu não pego o Uber depois de meia-noite? Você facilmente me diria, Micaela, eu pego o Uber depois de meia-noite, por que você não faz isso?
Porque já ocorreu inúmeras vezes de eu saber que pessoas foram violentadas por taxistas, ou que houve um ato de assédio ali pelo Uber, né, na verdade, ou pelo taxista, enfim, para quem presta esse serviço de transporte. Já houve casos, inclusive, com pessoas conhecidas de práticas de atos extremamente libidinosos com a passageira atrás. Eu não sei se eu vou realmente para o destino que eu escolhi. Entende o quanto a gente está suscetível a situações sociais que a gente não tem controle? Se eu tivesse controle, obviamente eu faria mais coisas, eu me sentiria mais à vontade, por exemplo, para ir e vir facilmente. Eu não tenho essa liberdade, mas por condutas minhas, não acredito que outras mulheres têm mais facilidade, enfim. Mas como eu sou de interior e fui criada sobre também outras situações, com outras condutas, eu fico receosa. Entende? Eu fico receosa, por exemplo, em competir no mercado de trabalho com homens. O medo está permeando todo esse pensamento? Eu acho que vai muito além do medo. É claro que o medo também é, obviamente, um dos pontos relevantes desse assunto, mas o que faz com que a gente se preocupe com esses crimes, essas condutas que violam a liberdade sexual, é como a gente vai fazer com que isso pare, com que essa prática seja cessada. Porque tem que parar. As pessoas não podem perder um direito à liberdade, por exemplo, essa de ir e vir, que era mais simples que veio à minha cabeça, ou até mesmo de escolher o que quer fazer, porque o mercado de trabalho dominantemente é constituído por homem, ou não saber se vai se mostrar para a família do jeito que é, ou vai entrar na sociedade e entrar de peito aberto, sendo livre, sendo claro, sendo ele mesmo, por exemplo, quando as pessoas sofrem muita violência sexual, violência física, pessoas LGBTs, o índice vem aumentando muito. E mais ainda, além da violência, há o índice de homicídios que está maior ainda. Então, assim, as pessoas não mais podem ser elas mesmas. As pessoas não mais podem demonstrar a sua personalidade, as suas escolhas políticas, religiosas, sexuais, enfim, não interessa que tipo de escolha. As pessoas estão ficando, apesar de não parecer, mais restritas em práticas de atos normais do cotidiano por causa da violência. Então a gente tem que tentar evitar e buscar alguma solução, por isso que a gente trabalhou também com a tese da psicanálise, para saber se as pessoas que cometem crimes contra a dignidade sexual, elas estão cometendo esses crimes por causa de fatores externos, ou seja, a sociedade está contribuindo, se diminui a questão econômica no país, ou se aumenta o índice de violência. Se o maior índice de violência é violência contra a vida, ou se é violências contra a dignidade sexual, ou se é violência, por exemplo, contra a honra, que está muito mais ligado a outras questões. Voltando um pouco, porque eu me perdi no assunto aqui, buscar reconstruir e reestruturar a sociedade, digamos assim, para que ninguém mais precise passar por essas situações de ter que se ver diante da escolha de estar livre ou de ter que realmente se proteger por questões de segurança ou por receio, enfim. Muito bem, chegamos ao final do programa, tá vendo aí? Ela tava com medo e passou rapidinho. Morri, gente. Gente, falar em público é muito difícil, acredita em mim, é muito chegamos difícil. Ao final aí do programa Cultura Geral, foi um prazer receber aqui a Micaela para a gente poder tratar desse assunto. Amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral, a gente vai falar do ativismo judicial aí do STF, cerceando aí direitos de imprensa e por aí vai. Amanhã o Dr. Camilo estará aqui. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.